Lá pelo ano 300 d.C., a confusão estava armada em Teotihuacan, uma cidade pré-colombiana gigantesca, localizada no que hoje conhecemos como México. O povão estava só o ódio e resolveu causar uma revolução. O tal templo da serpente emplumada, todo famosão, foi invadido, saqueado, ficou lá, só o pó. A galera tava tipo, chega dessa palhaçada! E até pararam com a ideia maluca de mandar gente de arrasta pra cima nas pirâmides do Sol e da Lua, em homenagem ao deus serpente deles lá. E não ficaram só nisso, saca só. A galera conseguiu botar ordem no barraco e direcionar os recursos e suor que antes eram usados na construção de templos gigantescos, agora para erguer uns condomínios de primeira linha pra galera. Pô, Teotihuacan tinha cerca de 100 mil habitantes. Não dava pra ficar construindo pirâmides se a turma não tinha onde morar. E estudar o que aconteceu há mais de 1700 anos é complicado. Não dá pra cravar com certeza o estopim que fez o povão botar fogo no parquinho e detonar o templo da serpente emplumada. A real é que deve ter havido uma série de motivos, mas a revolução habitacional que rolou depois de a galera ter posto a cidade de cabeça para baixo é um indicativo fortíssimo de que estava rolando as reivindicações populares. E não sou eu quem está dizendo isso não, são os fofoqueiros de gente morta, no caso os arqueólogos. E aí que tudo começa a ficar interessante, porque com certeza você já ouviu algum professor dizer que a democracia nasceu em Atenas. É mentira! Mas tem uma galera desenterrando os ossos aqui e outros ali, e esses estudos vêm mostrando que o peso da opinião popular em civilizações antigas pode ter sido muito maior do que a gente imagina. Vem comigo, vamos falar um pouco sobre democracia antes da Grécia. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. Mesmo após milênios de evolução, a sociedade hoje se apresenta como um horrendo e disforme monstrengo, que exala desigualdade, cuja justiça é deformada a todo instante ao bel prazer daqueles que ocupam o topo da pirâmide. Nossa pirâmide, não a dos teotihuacanos revoltados. Se hoje estamos assim, temos a tendência a acreditar que no passado a coisa toda era ainda pior, com exemplos surreais de governos bizarros que simplesmente atropelavam toda a dignidade das camadas mais vulneráveis. Se liga, de acordo com a obra Sapiens, uma breve história da humanidade, do historiador israelense Yuval Noah Harari, toda essa crueldade foi o preço que a gente pagou pelo nosso crescimento. Tipo, se a gente voltasse ainda mais no passado, ia dar de cara com nossos ancestrais que viviam de caçar e coletar. Eles literalmente matavam um leão por dia. Mas tipo, eles viviam em uns grupinhos pequenos e todos se respeitavam, saca? Existem uns grupos hoje em dia, tipo os Kung da África, que continuam na mesma vibe. É como se eles estivessem congelados no Neolítico, mas eles têm uns truques na manga para evitar que alguém se ache o rei da cocada preta e queira se impor sobre os demais. O perrengue é real, e é óbvio que um ou outro vai se destacar em habilidades individuais. Mas se um maluco quiser meter uma de Rick Grimes, o caldo vai entornar pro lado dele. A galera pode vazar de mansinho na calada da noite e deixar o babacão pra trás, tipo, se vira então, sozinho aí, fodão. Ou pior, pode deixar o maluco parecendo um porco-espinho de tanta flecha nas costas na próxima caçada. Só que 99,9% dos sapiens de hoje não vivem como os Kang. Há 10 mil anos rolou uma parada chamada Revolução Agrícola, e os humanos passaram a produzir muita comida. Então, não havia mais a necessidade de perambular em bandos de um canto para outro. Agora, imagine o seguinte cenário. A agricultura está bombando e sobra um monte de coisas. Daí, alguns espertinhos pensam, ei, vamos monetizar em cima desse excedente aqui, pô. Eles se deparam pela primeira vez com um bagulho chamado riqueza, e rapidamente se adaptam e se tornam mestres nesse jogo social. Se destacando da massa, esses proto-aristocratas atraem para o seu time os malucos parrudos, armados, artesãos habilidosos que fabricam as armas sinistras e constroem fortalezas, e até outros experts inéditos para a época. Aí, já era. O perrengue da caça e coleta foi superado, mas surge outro problema. Tem os chefes guerreiros que estão nadando de braçada em cima da grana, enquanto uma galera que planta e colhe fica meio de mãos abanando. É tipo o início do show da desigualdade, com poucos no camarote e muita gente na pista. Só que sem o sertanejo universitário de 2 acordes barulhando a mente da galera sobre como é da hora encher a cara e trair. Mas essa é a teoria apresentada na obra do israelense que eu citei agorinha, e de outros especialistas que seguem o mesmo raciocínio. A parada é que a agricultura
colocaria a sociedade num esquema meio manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa centralização do poder acentuaria a desigualdade, e o resto a gente conhece bem até demais. Só que outros estudiosos jogam na roda uns exemplos maneiríssimos de civilizações que seguiram trilhas diferentes, apesar do desenvolvimento agrícola. E um desses casos está bem aqui pertinho da gente. As últimas décadas de estudos estão colocando a Amazônia no mapa como um dos berços mais antigos da agricultura. Tipo, os indícios apontam que a galera já estava cultivando por lá há uns 8.000 anos, produzindo tubérculos tipo a mandioca, além de frutas como o cacau. E aí, uns bons milênios mais tarde, caravanas comerciais vindas da América Central trouxeram também o milho. Os cientistas acreditam que mais de 80 tipos de plantas amazônicas foram domesticadas em algum grau. Mas se liga, isso não significa que todo mundo na Amazônia se jogou de cabeça na vida agrícola na mesma hora. Aquela história de usar a terra até o talo e explodir de gente, igual está no livro Sapiens, só pegou mesmo na região alguns séculos antes de Cristo. Mas mesmo quando um monte de aldeias gigantes começa a brotar pela Amazônia, lá por volta do ano 1000 d.C., nada indica que isso automaticamente gerou reis e impérios, tipo os Incas nos Andes. Para um dos maiores especialistas em pré-história da Amazônia, o brasileiro Eduardo Góes Neves, os indígenas amazônicos podem muito bem ter inventado alguns antídotos culturais contra governos mandões, do mesmo jeito que faziam quando só viviam de caçar e colher. A diferença é que dessa vez isso valia também para os grupos que já tinham se adaptado à agricultura. O livro Despertar de Tudo, do antropólogo americano David Graeber e do arqueólogo britânico David Wengrow, põe para jogo alguns exemplos da hora. Contrariando a ideia de que grandes grupos humanos, sem laços familiares ou de amizade, dificilmente funcionariam sem uma gestão central mandando e desmandando, a dupla de Davids aponta grandes sítios arqueológicos da atual Ucrânia que podem ter surgido a partir de 4000 a.C. E neles foi descoberto um surpreendente sistema de moradias igualitárias, que faria brilhar os olhos de qualquer mina good vibes frequentadora de DCE. São casas de madeira, palha e barro com alicerce de pedra, organizadas em círculos. O lugar comportava CEP para cerca de 10.000 pessoas, e o mais doido, zero sinal de palácios ou templos. A ideia dos autores é que, pelas pistas levantadas até então, esses primeiros centros urbanos da Europa estavam na pegada do cooperativismo, sem proto-monarcas metidos à besta. E se liga, há pistas de que as cidades começaram mesmo nesse esquema, e a origem disso é a Mesopotâmia, tida como a terra-mãe dos primeiros impérios da história, tipo a Babilônia e a Assíria. Mas o lance é o seguinte, mesmo quando esses reinos gigantes dominavam o Oriente Médio, as antigas cidades-estado, assimiladas por eles, continuavam numa vibe de se governar por conta própria. Uma tradição ancestral, preservada com apreço, apesar dos pesares. Dando sequência nesse esquema antigo, o pessoal se juntava em conselhos para bater um papo sobre os pepinos do dia a dia da vizinhança, e ainda rolavam uns mutirões para dar um tapa nas obras públicas. E a parada é que os imperiais, na maioria das vezes, respeitavam essa gerência local. Para Graeber e Wengrow, isso seria tipo um fóssil do jeito original de tocar as cidades, que estava lá há um tempão, antes mesmo dos governos despóticos entrarem em cena. Como eu já disse, discutir como é que tudo começou nessas sociedades anciãs é bastante complexo. Qualquer discussão sobre passados tão longínquos está bem longe de ser encerrada. Há sempre doses peculiares de interpretação e criatividade na montagem desses quebra-cabeças arqueológicos. De todo modo, é sempre massa manter a mente aberta para absorver umas ideias novas. Sacar que certezas históricas podem ser uma roubada já ajuda pra caramba. O passado é um vasto território desconhecido. Nossos ancestrais costumam ser mais complexos do que nossa arrogância nos permite botar fé às vezes. Devemos reconhecer os helênicos por sua contribuição para a democracia ocidental, mas, diante de tantas evidências de povos que tinham a mesma pegada, bater o martelo dizendo que a Grécia é o berço da democracia chega a ser ingenuidade, né? E se você quer desbloquear 5 heróis ocultos da Segunda Guerra Mundial, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. E se curtiu esse aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!